Olá, bem-vindos ao meu curso para macho, também conhecido como o menor encontro de homens do Brasil. Menor porque cada encontro dura só 30 minutinhos. E o tema de hoje é o homem que fala sobre seus sentimentos sem parecer o cigano Igor. Ele existe? Se você A não gente já sabe, começa você não assim. sabe o que é o cigano Igor, era um papel numa novela que o cara falava assim, meio travado, né. Para isso eu chamei o risonho, o escritor, o psicólogo, o palestrante, comunicador Alexandre Ó, Coimbra. querida, obrigado. Ó, veja, meu roteiro não tem nada, porque aqui é freestyle. Você que atende homens e casais, melhorou? Eles estão falando melhor sobre sentimentos, sobre angústia existencial, sobre término de relação, sobre sofrimento durante a relação. Isso melhorou ou eles ainda ficam: "Ah, eu tá aqui falando de sentimentos é uma coisa que meu o que que meu pai e meu avô diriam", sei lá. Eu acho que a gente tem na sociedade brasileira hoje 2 movimentos antagônicos e contraditórios entre si, né. Tem esses homens que estão buscando novas masculinidades e uma uma ampliação do repertório emocional, e tem os outros que são outros, estou colocando nessa categoria, que são homens que estão reivindicando um retorno conservador ainda mais forte, né. Mas isso tem no teu consultório, aparece? Olha, casal sim, né, porque às A vezes mulher que faz. você tem uma mulher com um pensamento que se expande em algum momento do casamento e começa a conflitar com um homem que tem uma perspectiva mais conservadora. Uhum. Mas eu diria, Tati, o seguinte, se a gente for pensar no Brasil inteiro, ainda é muito nichado esse movimento masculino de querer se entender melhor a partir de uma integração pelas emoções. Eh, mas eu acho que a gente precisa esperançar por algum ponto, porque senão a gente entra num desalento muito profundo, né. Então, por exemplo, no grupo de homens que eu coordeno, que às vezes temos 200, 250 homens ali dentro, eh, geralmente eles chegam mobilizados por alguma perda, né, ou uma perda de um relacionamento, perda do emprego. Eles estão num buracão, Luto, num mãe, luto. pai. É, num luto com alguma coisa que eles perceberam ou que não viveram direito ou que não estão sabendo, se reinventar, e a partir daí eles, começam a conversar, né. E eu acho que esse movimento, ele está ganhando, eh, digamos assim, uma certa capilaridade na sociedade, porque é muito bom quando você começa a identificar a emoção como uma informação sobre a vida, e não como uma coisa menor, né. Porque se a gente for pensar a informação que a emoção nos transmite é muito importante, né. Por exemplo, se eu tenho, medo de uma situação, isso é uma informação importante para eu mobilizar ou mais pessoas ou entender o que que esse medo quer dizer para mim, né. E eu acho que dá um pouco mais de conforto existencial, dá um pouco mais de paz de espírito para estar, ainda que, na angústia que é inevitável viver, mas essa quantidade de armaduras que o mundo masculino vai colocando, isso promove um tanto de mal-estar, e na hora que os homens percebem assim: "Cara, dá para ser diferente", a sensação é muito renovadora. Hum. Eu acho até que se um homem quiser talvez seja difícil para um homem pensar nisso que você falou, palavras bonitas, mas se ele quiser pensar que quanto mais ele souber, mais poder ele vai ter, vamos supor que ele queira começar por esse caminho Bem ma macho, bem macho. Bom, se eu sei o que eu sinto, eu tenho mais poder de sobre influência. de influência ou da minha própria vida. Uhum. Começa assim, depois vai, porque talvez se você falar: "Olha, vale a pena para você ter paz", palavras assim mais bonitas, talvez não Mas mexa você com esse. sabe aonde eu sinto que essa revolução tem mais acontecido? Na relação com os filhos, porque, a gente traz das gerações anteriores muita ferida em relação ao pai, né, muita ferida de negligência, de abandono,
de falta de diálogo, de violência física, muito de violência sexual. Então, na hora que vem um filho, eles falam: "Não quero repetir aquilo que eu vivi", né. Então o filho como um eixo de transformação é muito bonito de acompanhar também, Não querer repetir esse ciclo esse ciclo. violento do É, masculinismo, né. é. E aí, quando chega um casal para fazer terapia de casal e a mulher que insistiu e falou: "Ô, vamos fazer ou 11 acabou", entre 10 casos. é a É, mulher que é a mulher, quis. é a E mulher. aí eles chegam como para você? Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Ele chega: "Nossa, eu Sim. não queria estar Então, aqui", talvez, eu revira-olho. costumo dizer, quando eu dou aula de terapia de casal, né, para psicólogos e tal, eu falo assim, que o objetivo da primeira consulta é fazer com que esse homem esteja em terapia, porque você tem uma disparidade da adesão dos 2, você precisa equalizar minimamente essa capacidade de adesão, né, porque senão a terapia não funciona. Uhum. Então, muitas vezes a primeira sessão é que ele descubra o benefício de estar em terapia, né. E a gente sabe que, por exemplo, o medo não é uma contingência que modela comportamento durante muito tempo. Então, às vezes, a mulher ameaça o homem, né, com qualquer coisa, com a separação, mas isso é suficiente só para ele ir, mas não para ficar. Hum, Ele precisa encontrar um motivo próprio entendi. para ele estar ali. Para não ser um teatro que ele está fazendo para, É. né. E eu imagino que alguns devam falar: "Você está só do lado dela, você O deve tempo ouvir isso o inteiro, tempo tempo inteiro". inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é muito engraçado porque eles começam, projetando uma aliança comigo, que a gente chama na terapia de casal de coalizão, é uma aliança contra um É outro terceiro. homem ali, É, eu eu vou e ele ele vai ser contra minha ela, parça. né. É. Então começa às vezes com essa sensação de que ele vai ser o juiz que vai bater o martelo a meu favor, né. Uhum. E no geral a gente está ali para discutir questões profundas que não necessariamente começam com o machismo, mas que são todas atravessadas por ele, Uhum. né. Às vezes não tem, às vezes o que problematiza a relação de um casal é a relação com a família de origem, por exemplo, né, não me dou bem com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho do primeiro casamento. Tem questões ali que podem não ser necessariamente provocadas pelo machismo, mas o machismo atravessa, porque o machismo nos desforma, né, para construir Eu vínculos. tive um namorado que falava: "Sua filha é muito difícil, sua filha é muito difícil". Onde ele falou: "Olha a cara do pai", porque era pai não era ele, né. Aí eu Sim, falei: "Ah, é o machismo que é difícil, não é minha filha". sim, A gente escuta exatamente, coisas e exatamente. você percebe que desses homens que você atende, porque te procuraram ou porque a mulher obrigou ele a fazer para o casamento não acabar, eh, qual a quantidade que você acha que está realmente a fim de lutar contra esse machismo dentro dele, que tanto atrapalha ele e as relações, né? Olha, isso E não é depende. teatro e não é fake, ele Não, não, não é realmente como é que eu fake. me livro disso tudo? É, eu acho que isso depende do grau de cronicidade do conflito no casamento. Porque quanto mais tempo você tem um conflito ativo, menos você escuta o outro. O conflito conjugal, ele tem a propriedade de erodir a escuta e até a legitimidade da fala do outro. Então pode ser que ela esteja cheia de razão, pode ser que ela esteja apontando de uma maneira muito lúcida um sintoma ali que é atravessado pelo machismo, mas a cronicidade do conflito não me permite escutar isso desse jeito. Aí eu vou ao terapeuta Uhum. e o terapeuta diz isso, ele escuta de mim. Aí ela fica puta da vida. Ela fala: "Mas eu tô pagando pra você falar a mesma coisa que eu tô falando há meses aqui nesse Aí fica casamento". puta porque de você ele escuta. De mim ele escuta, que também é machismo. Também é. Se você fosse uma terapeuta mulher, talvez ela ainda Talvez tivesse que isso. continuar até chegar em você. É. Caramba, que difícil. Eu tive um relacionamento que o cara passou por várias situações e que claramente ele ia se deprimir, e era muito engraçado a dificuldade de um homem em falar dos sentimentos. E aí um cara que fazia análise
progressista, mais velho do que eu. E assim, enquanto a gente namorava, uma ex-mulher que tinha sido muito importante para ele, com quem ele foi casado, se casou. E ele descobriu que ela ia casar. Nesse dia ele ficou apático, normal, né, é um susto. E eu fui conversar com ele, eu falei: "Você quer conversar? Você tá num dia ruim?" Ele falou: "Eu tô muito preocupado com dinheiro, muito preocupado com dinheiro". Beleza. Uma outra situação, meses, até 1 ano depois, teve uma questão da saúde da mãe dele, que tinha dado uma complicada ali, eu cheguei: "Como é que tá aí?" Não, não era mãe, era um irmão com quem ele era brigado e era difícil, porque ele não admitia a saudade que ele tinha desse irmão. E eu fui conversar com ele e ele: "Não tenho o que falar, é preocupação com dinheiro". Era a única coisa que ele se permitia estar preocupado era com o dinheiro. Então não era da relação ruim que ele tinha com o irmão, não era da ex-mulher que ia casar, eram dias difíceis, né, não. E aí isso me irritava, porque eu falava: "Pô, não consegue falar a verdade pra mim". Não, ele realmente acreditava que era sobre o dinheiro. Tanto que ele chamava um amigo para ir conversar, tomar cerveja e ficava falando do dinheiro também. Ele mentia pra ele que nos dias de maior angústia, que claramente eram outros problemas, ele só se permitia se fosse uma preocupação com o dinheiro. Isso você tem que ficar cavando ainda. É, porque você veja, a socialização masculina ela é muito eficiente, né, porque essa máscara produtivista, eh, coloca sobre o homem a seguinte impasse: você só vai ter legitimidade na sua voz pública se você estiver falando de acumular, conquistar, produzir. Se esses forem os verbos, se os verbos forem escutar, cuidar, você será visto como um cidadão de segunda categoria. Tudo que tiver a ver com manutenção da vida, dos relacionamentos, né, reflexão mais profunda sobre crises existenciais, isso é como se fosse uma perda de tempo, Uhum, porque o seu lugar é lá na roda produtiva do capital. uhum. E então, para ele conseguir mobilizar a angústia dele de alguma maneira, Sim, poder falar de algo, poder mesmo que falar de não algo, seja sobre o que mesmo ele. que não seja, para não ficar parado no assim, congelado na própria angústia, ele precisa colocar essa máscara produtivista. É muito difícil isso, muitas vezes. E aí você faz o quê? Você vai cavocando Vai ali? cavucando. E, a terapia com homens, ela às vezes tem um dilema para o terapeuta, que é uma coisa que, custa muito ao terapeuta, né, que é assim, a gente pergunta uma coisa, ele fala: "Normal". Aí se pergunta outra coisa, ele fala: "É, pode ser". Aí você faz uma outra pergunta, aí você começa a dar múltipla escolha, "Mas você acha que é isso ou aquilo?". Aí você faz um gráfico, Lula, flechas. Meu Deus, que desespero. Porque é falta de repertório, entende? A gente não desenvolve esse tipo de repertório. Eu uso literatura infantil com homens muitas vezes, Jura? juro, e é ótimo. Dá um exemplo. Por exemplo, Mania de Explicação, da Adriana Falcão, Uhum. que é um livro que eu adoro e que os homens amam, porque ali tem sentimentos abstratos explicados, assim, e às vezes eles leem e lembram de cenas. "Ah, então aquela cena", ele consegue dar um significado, né, Pra levar para o lúdico, para levar para o lúdico. porque não tem repertório Não mesmo. tem repertório. Por isso que homem tem medo de DR, fala que mulher fala muito, na verdade, porque não consegue talvez, né. Pois é, e é uma coisa, como eu não a saída dessa treta toda é a gente poder se colocar no lugar de aprendiz, para Uhum. poder recuperar pedaços do desenvolvimento humano que não nos foram possíveis de serem desenvolvidos, porque disseram pra gente que a gente tinha que estar fazendo outra coisa. Então as meninas, numa socialização até mais conservadora, elas têm mais espaço para falar das emoções, elas brincam com as amigas e conversam das coisas que elas estão sentindo, As né. bonecas conversam, né, os dos homens só dão porrada e Sim, explode. mas, eh, eu acho que a saída é a gente poder dizer: "Cara, isso eu não aprendi não, isso realmente eu preciso começar do zero". Uhum. Eh, é muito bonito ver esse movimento no grupo. Então, esse grupo que você atende de 200 homens, vocês presencial Não, é como online. e tem 200 homens ali mesmo? 200 homens ali, E eles eles ficam ficam amigos entre ficam, eles? ficam. Às vezes se reúnem por cidade, porque tem gente do Brasil todo. Uhum.
Tem gente até morando fora do E a Brasil. ideia disso é homens poderem falar, homens Fa poderem se é, tratar a saúde mental. é terapia, como uma terapia de Mas só grupo tem qualquer. mas a tua ideia de fazer uma terapia só para homem, foi em que momento, assim? Que você Foi quando eu cheguei em São Paulo, porque eu eu tinha uma certa ideia de São Paulo, e eu acho que essa ideia é bastante próxima da realidade, assim, que é uma cidade que tem tanta gente e tantas diferenças, eh, coabitando o espaço, que aqui daria adesão de fazer uma terapia masculina, uhum. de grupo, coisa que eu não sei se aconteceria facilmente em outra cidade. E aí isso foi muito deu muito certo desde o primeiro encontro. Aí quando a gente foi para a pandemia, virtualizei e nunca mais voltei para o presencial, porque pulverizou para outros CEPs, né. Uhum. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, o que eu acho mais importante desse grupo é aprender a escutar, porque essa para mim é a maior falha da socialização masculina. A gente não sabe escutar, a gente acha que tem que fazer a palestra, a gente acha que a gente tem que impor uma versão, impor uma verdade. Isso é Então uma característica que você acha de homens em geral? de homens em geral, né, de homens em geral, porque assim você demonstra a sua virilidade, a sua masculinidade, a sua força. Escutar é muito passivo. Exatamente, né. Então essa ideia de você tem que ver como eles ficam, às vezes, nervosos de Eu quero escutar, de querer falar, de de querer querer falar, de querer. aparecer. Então eu coloco, por exemplo, a única regra do grupo é você não pode dar conselho. Porque ao dar conselho, você deixa de se conectar com você, com o que você está sentindo, com o que você pode estar vivendo de mobilização a partir da história que você está escutando, e aí você vira um conselheiro do outro, você entra no modus operandi básico da socialização masculina. Nossa, isso é muito incrível. Então eu E falo: eles "Não se pode dar". abrem, eles contam? Nossa, contam coisas incríveis, Tati, incríveis, E aí incríveis. chora uma galera? Choram, Gente, isso tem que virar choram, um documentário isso. choram, choram muito, choram e eh a gente vive cenas assim. Tem um psicólogo do interior, de Pernambuco, Rafael, se ele estiver me vendo aqui, um beijo, Rafa, que é um querido, e ele sempre termina os encontros declamando poesia, sabe. Então, aí tem muitos homens que compram um livro de poesia, que é a primeira vez que se conectam com poesia, porque ele está lá toda E não semana. tem um que entra e fala: "Puta, coisa de Ah, bicha, vou sair tem, fora, nunca mais tem, volto aqui". tem. E aí fica sendo infeliz lá na casa Tem, dele. fica lá, né. Demanda terapêutica você não induz ninguém, né, vem de Uhum. dentro ou vem de dentro, essa Sim, porta só abre pelo lado de dentro. sim. Mas o que acontece é muita gente se impressionar com o impacto de simplesmente você escutar uma história, né, isso é muito impactante, né. A gente tem, por exemplo, teve ano passado uma história de uma pessoa que estava, descobrindo uma doença grave, bem grave, uma pessoa idosa, um homem idoso, e ele estava entrando em contato com medo da morte, problemas que ele precisava resolver de ordem prática na vida dele, eh, a angústia com falar com filhos, né, abrir para os filhos que ele está doente. E tudo isso mobilizou o grupo de uma maneira, sabe, porque muitos falaram assim: "É a primeira vez que eu estou realmente pensando na minha morte. É a primeira vez que eu realmente estou encontrando a finitude, assim, como uma conversa profunda que eu posso ter com ela". Porque para um machão é um lugar muito vulnerável que Muito vulnerável, muito, mas quando você escuta uma história e se vincula àquela pessoa, tem alguma membrana semipermeável aqui entre nós que a emoção vaza de lá para cá e eu sinto alguma você se coisa. coloca no lugar Você se dele. coloca E no eu lugar dele, né. Então a gente já teve pessoas que vieram contar de tortura em época de ditadura, nesse grupo, né. E tem relatos, assim, clássicos de separação conjugal, de perder a visibilidade, na sociedade porque está desempregado, porque a mulher está bancando as contas da casa, eh e eles se sentem super mal se com sentem isso. super mal. Então a gente tem questões de várias ordens, né. E você pode dar conselho? Hum, Eu
acho que psicólogo dar conselho é sempre uma furada, né. O que a gente pode fazer, o que eu acho que é possível fazer, é assim, às vezes a pessoa, às vezes o problema da pessoa é um novelo tão emaranhado, que eu acho que uma das nossas funções é pegar a ponta e falar assim: "Começa por aqui", Uhum. sabe. É dar um caminho, Dá um não caminho, é dizer o que a pessoa tem não que é fazer. dizer o que, mas começa por aqui, ou falar assim: "Esse caminho por onde você está tentando resolver esse problema não vai rolar, isso, larga isso, isso aí não vai rolar". Eu explico por que que não vai rolar, por que que é uma furada continuar nisso, né, mas pega por aqui, né. Por exemplo, nesse último encontro, teve um cara falando do luto dos amigos. A partir do momento em que ele começa a pensar a masculinidade de outro jeito, ele não consegue mais estar no grupo, Nossa, essa era a minha com os próxima pergunta amigos. para você. O que que muda na vida dele a partir de uma análise? Nossa, eles mudam muito e sentem muito esse luto. Eu não consigo mais estar com os meus amigos, eu amo os meus amigos, eu sou amigo deles desde, esse cara é do interior, então aquele cara que cresceu a vida toda com a mesma turma desde a época de escola, joga bola toda semana, não sei o quê, e ele tá falando assim: "Eu não suporto mais, o que que eu faço com isso? Como é que eu elaboro isso?". Então é um primeiro grande luto, assim, desse Você se tipo de masculinidade. distanciou desse lugar Isso. que devia ser violento para ele também, Violento, porque violento. aprisionava ele, né, de É, certa e aí esse cara nessa hora ele falou assim, pensando bem, isso foi um insight que ele teve, ele falou assim: "Pensando bem, eu nunca concordei, só que eu não via outra alternativa". Então você vê, na hora que você amplia masculinidade para o plural, é muito pouca gente que se identifica, de fato, Uhum. com essa masculinidade hegemônica. Tem muita gente que escolhe ela porque não vê De medo outra de não alternativa pertencer a identitária. um grupo. É, Não é à toa que eu acho que eu estou falando de masculino, porque eu acho que ele me atrapalha. Eu sou cria de década de 90, começo dos anos 2000, publicidade. Só tinha homem em cargo de poder, todos os meus chefes da época eram homens. Então eu entendi que para chegar em algum lugar e sobreviver nesses lugares, eu tinha que ser um pouco masculina. sim. Então não é à toa que isso tudo me interessa. E sempre namorei homens maravilhosos, mais doces, mais angustiados, artistas, e são os caras que eu gosto e que eu seguirei junto com eles. Mas em vários momentos o machismo em mim falava: "Vai consertar um cano lá do banheiro e para de fazer ideia", porque isso tá na mulher também, não tá? Tá, tá em todos nós, né. E assim, na verdade eu tenho medo, bastante medo, dos caras que não conseguem identificar mais o machismo neles, né. Esse é o momento mais perigoso, eu acho. Quando você acha que você já atravessou a ponte, sabe, já está do outro lado. É muito perigoso é muito perigosa essa hora, porque Que ele acha que tá você salvo, ele acha que e ele é você começa a atuar a partir do seu lado mais sombrio, Hum. achando que tá abafando, né. E pode fazer muito mal para você e para suas relações. Que é aquele cara que se acha o desconstruidão, aí ele para de tratar o lado dele mais sombrio, e aí que é isso que E é vem? isso que Dá um vem. exemplo. Por exemplo, na relação com a companheira, né, vamos pegar aqui um casamento, eh, hétero, quantas mulheres vão para terapia falar de homens que tá lá, eh, com Guarani Kaiowá no sobrenome No no Facebook. Facebook, mas tem zero disponibilidade para discutir carga mental de Isso era fato, a próxima pergunta, você né. está antecipando minhas perguntas. Por que isso? Porque ele se desconstrói, 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 a carga mental continua toda na gente. Exatamente, Que um homem não antecipa o exatamente. problema de estar chegando o Isso, inverno e o pijama tá pequeno, isso, precisa isso aí. eu o tempo inteiro eu tô, né, isso porque eu tive a sorte de me relacionar com pessoas que já são muito acima da média machista e problemática, que eu escuto amigas e, né, então mas a carga mental tá na gente. A carga mental continua, É. continua. Ah, de tudo, da É, e alimentação, de homem não sabe quando tem vacina, quando que isso, não sabe nem o telefone do pediatra isso. direito, né, alguns. Pois é, Meu ex-marido sabe, pra ele não ficar bravo comigo, pois é. ele é ótimo. Mas a carga Ai. mental tá mais na A gente, e carga eles não mental. percebem. E eles não percebem, né, assim, como se, por exemplo, eu vejo muito aqui em São Paulo, pode ser que seja uma cultura mais paulistana, né,
de achar que o ativismo público é o É o suficiente, suficiente. e aí o campo privado fica desguarnecido de transformação, né. E ali no privado você vê coisas absurdas Eu já acontecendo. entrevistei alguns políticos de esquerda que eu cortava, eu falava: "Não posso botar isso, porque vai complicar demais essa pessoa, eu gosto da pessoa", que sai cada absurdo dessa pe de pensadores e políticos e essas pessoas mais engajadas, né, da esquerda, sai cada absurdo que você fala, a pauta tá toda ensaiada no discurso, Isso. mas aí quando eles vão falar da família, eu falo: "Nossa, isso", e nem percebe que isso Não, acabaria com a não. carreira deles. Porque o privado, ele envolve uma coisa que é o atrito. No o discurso do campo público, né, o debate público, ele não envolve atrito. No máximo quando você está lá, que sei lá, no Congresso Nacional, aí é porradaria o que virou o Congresso Uhum, Nacional, uhum. né. Mas o que eu estou chamando de atrito? São 2 desejos construindo uma cultura, né, construindo um nível de cotidiano, de relacionamento, de padrão de convivência. Então, é uma trabalheira infinita você reconfigurar uma cultura que é dada de um jeito muito, muito ruim, e você se abre para falar assim: "Espera aí, nós vamos", tipo, pega o quebra-cabeça, desmonta ele todo e vamos remontar de outro jeito, Uhum. colocando uma outra lógica para a administração dessa carga mental, para ficar mais atento para coisas, como é que eu vou passar a prestar atenção em coisas que eu sempre deleguei para o outro, qual o E mecanismo que que eu eu vi vou minha usar? mãe fazer, eu vi minha avó Isso, fazendo. isso. Mas aí é parte de um pressuposto que eu vou precisar construir um mecanismo de controle interno próprio, porque a carga mental é você ter na mulher o controle externo, né. "Olha, tá precisando comprar café. Olha, o menino tá precisando de meia. Olha, tem que levar não sei aonde", ó. Isso é o controle externo. Você retirar a carga mental é transformar o controle externo em interno, Uhum. e você não precisar dessa voz te teleguiando. Mas aí, isso exige do homem aquisição de habilidades, dá trabalho psíquico, né. Então esforço Então, ali. muito esforço. É muito, não é pouco, porque é uma coisa muito encruada. E para a mulher é difícil parar de fazer, porque Sim. talvez se parar de fazer, o outro vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer. Não, e o cara, de fato, o cara deixa muito furo. Quando ele começa a fazer, ele deixa muito furo. Muito, e aí a mulher também não aguenta: "Ai Ela meu não Deus, aguenta. deixei a dentista na mão dele, levou em outro endereço", Uhum. né. É. Botando aparelho fixo na menina, eu marquei o aparelho móvel. Desesperador, Sim. desesperador. E quando um casal te procura para fazer terapia de casal, o índice de separação é maior do que o de ficar junto? Olha, não sempre. É claro que a gente, a literatura toda de terapia de casal fala o seguinte: como ainda é uma terapia pouco validada na cultura, a gente geralmente fala mais de terapia quando está pensando na terapia individual, os casais procuram terapia quando a relação já está muito cáustica. Hum. Então, você às vezes tem muito pouco tempo para trabalhar, porque você olha aquele casal na primeira sessão, você pensa assim: "Cara, se eu não agir muito rápido, se a gente não fizer uma coisa aqui muito, focada, eles não têm gás, não têm energia ali suficiente naquele diálogo mínima para promover a tentativa de reparação daquelas feridas e uma reconstrução da relação". Então isso é uma coisa que às vezes angustia o terapeuta e que a gente não tem muito o que fazer, né. Às vezes é É ajudar a encerrar é mesmo. ajudar a encerrar, mas é muito mais frequente hoje que a terapia está ficando mais, eh, consolidada como uma possibilidade existencial, né, Os homens procuram com menos vergonha, né. com menos vergonha, mas os casais estão procurando com mais antecedência, Hum, sabe. Antes do conflito virar, como era muito mais comum, a gente escutar na primeira sessão assim: "Agora ou é você ou é o advogado". entendi. Mas, eu sou muito esperançoso com a terapia de casal, porque eu acho que ela tem o potencial de revelar coisas que
eles mesmos não acreditavam ser possíveis, né. Como qualquer terapia, só que a gente faz isso com o relacionamento. Tipo o quê, assim, dá um exemplo? Por exemplo, eh, todo relacionamento tem uma ética, e o casal às vezes não tem clareza de qual é a ética desse relacionamento. Então, às vezes quando eles estão numa sessão muito bélica, assim, que eles não estão conseguindo se escutar, eu faço um exercício com eles e volto num momento, assim, numa cena do início da relação em que eles se escutavam, Uhum. né, e peço que eles me contem essa cena, onde eles estavam e não sei o quê. E na hora que eles começam a contar, a palavra tem esse poder de te fazer reviver aquela experiência emocional, né. E eu já vivi cenas lindas, Tati, que eles olham um para o outro e falam assim: "Não é possível que não dê pra gente conversar um pouco melhor", Que lindo. sabe. Porque você pega uma outra rota, não é de Isso. dentro da confusão que vai sair um Não resultado. é, né. E aí eles se reconectam com um recurso perdido que estava soterrado pela briga. Uhum, E eles se olham, e eu já vivi cenas lindas que eu me emocionei, eu já caí lágrima de ver, uhum. sabe, que eles se abraçam e falam assim: Começam a transar na sua frente, você fala: "Caramba galera, deu certo". E quando o cara é violento, você já precisou falar: "É o seguinte, "Muito, vou ter que muito, levar muito, ajudar ela a uma delegacia", sei lá. muito, muito". Ou o que faz numa situação dessa? Bom, o terapeuta precisa pontuar, né, o terapeuta não pode ser omisso de jeito nenhum, com nenhum tipo de violência, né. Mas não precisa chegar a ser violência física, né. Por exemplo, a desqualificação Assédio moral. é na hora, na hora. Aqui você não vai tratar a sua companheira assim. Inclusive você vai precisar entender por que que você faz isso. Como que você poderia dizer isso de outra forma, Uhum. né. Você acha que vai acontecer alguma coisa com ela, se ela abrir o coração dela agora aqui e me contar por o que que ela sente quando você faz isso com ela? Você vai retaliá-la quando a gente acabar essa sessão? Então eu pergunto claramente. E nenhum desses caras depois te escreveu falando: "Vou te encher de porrada". Não, Eles não. suportam essa Suportam, suportam. eu tô Já pegando tive exemplo de homens horríveis, não tô dizendo que não, todo homem é horrível não. já tive homens que saíram no meio da sessão, porque eu pontuei. Uhum. "Palhaçada, não sei o quê", o cara sai e eu continuo com ela, entende. E aí eu vou dar contenção, porque precisamos pensar no risco, precisamos pensar, né, o que que quais são as estratégias ali dela, preciso entender a vida dela, mas eu preciso dar uma continência, porque é uma cena muito forte, o cara levantar e sair da sessão, Claro, né. sim, por não aguentar, né. É. Pra gente encerrar com uma esperança, né, em dias melhores, menos patriarcado no mundo. Hoje, você que já é psicólogo há muito tempo, você percebe, uma capacidade do cara, de certa forma, se curar desse machismo dentro dele maior do que antigamente? Hoje tem Muito, muito, tem um aumento disso? muito, eu tenho muita esperança. É claro que ao lado da minha esperança estão os índices de feminicídios crescentes, está esse ódio viralizado nas redes, eu sei disso. Isso não é uma ilusão ou uma ingenuidade da minha parte. É apenas uma insistência, ou como diria o Uhum, Kleber Mendonça Filho, uma pirraça, uhum. né. Uma pirraça na esperança, eu sou um esperançoso pirracento. Porque eu acho que a gente precisa eu só consigo viver assim, né, acreditando naquilo que eu vejo, que também é vivo, que também faz parte da vida. Assim, existe beleza acontecendo no mesmo dia em que a gente narra horrores, Uhum. né. E essas belezas que a gente tem percebido, todo mundo que trabalha com masculinidades tem percebido isso, tem uma transformação, tem mais espaço social para a gente falar disso. Tem mais espaço, inclusive familiar, para abordar esse tipo de transformação, né. Eh, Falando assim, muito recente, família de origem que nunca tinha permitido que se transformasse a regra da mulher, depois do Natal, ficar na cozinha lavando a louça e os homens Batendo tomando papel. cerveja, né. Que isso nunca tenha sido transformado e de repente a gente começa a ver
Sim. Essa é uma cena arquetípica. Essa cena de uns 15 anos pra cá realmente mudou, tá. Mudou, mudou. E você olha, às vezes, famílias que têm um voto conservador estão fazendo isso também. Sim. Então, a pauta de gênero tem uma coisa interessante, Ela porque força, força, força ela até ela entrar em casas ela é inimagináveis. inimagináveis. Então isso também me dá esperança, Uhum. entendeu? Não é aquela transformação, assim, ampla, geral e restrita que a gente esperava, mas tem lampejos que vão se universalizando por lugares em que a gente não esperava. Isso é muito bonito. Muito bonito. Obrigada, Alexandre, adorei. Obrigado, querida. Valeu, gente, até o próximo programa.